Queridos, estamos num tempo muito precioso, aprendendo muito. Não sei quanto a você, mas eu estou. e nesse tempo de Hanukkah, um tempo de dedicação, nós podemos compreender a visão que nós temos como igreja e, acima de tudo, a visão do reino, porque quando falamos das festas bíblicas, nós estamos anunciando o reino de Deus e proclamando aquilo que há de vir. E a festa de Hanukkah, em especial, ela tem essa menção, esse significado de separar as trevas da luz, ou seja, a vitória da luz sobre as trevas, e também o aspecto da nossa consagração como casa de Deus, como templo do Espírito Santo, bem como esse novo começo que nós temos falado aí, esse nascer das coisas de Deus em nós, para que o milagre dele seja gerado na nossa vida, no nosso território. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais. Eu já quero que você pudesse, principalmente os líderes de célula, aqueles que estão no grupo lá, pudesse trazer material para anotar. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é a célula em si e como que nós vamos desenvolver isso. Amanhã, então, no nosso culto à noite, nós vamos fazer um ato profético aqui e nós vamos demarcar alguns territórios e coisas importantes vão acontecer nas nossas vidas como igreja. Então vai ser um momento bem especial. Você que está acompanhando aqui, você tem esse diferencial de receber na totalidade, né? Eu sempre vejo isso, que as pessoas que, infelizmente, por causa do seu trabalho ou algum outro compromisso, não conseguem estar todos os dias aqui, não conseguem receber na totalidade aquilo que o Senhor quer nos entregar. Mas você que conseguiu estar aqui, você está fazendo uma dedicação total. Quer dizer que Deus vai abençoar mais uns do que outros? Não, queridos, não significa que Deus abençoar mais uns do que outros, mas você pode pegar mais de Deus do que outros. Amém? Não, se trata do que Ele tem para dar. Ele tem para dar a mesma coisa para todo mundo. Agora, aquele que prossegue firme em um propósito, sempre vai receber mais do que aqueles que, infelizmente, por querer ou por impedimentos, não puderam estar. Eu quero dizer para você, a palavra é essa. Deus vai derramar da vida dele sobre você, da unção dele sobre você, esse óleo que gerou o milagre é o Espírito Santo, e ele vai vir sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então, vamos falar sobre a célula. Então, a célula nos permite compreender o cerne da visão celular no modelo dos 12. Ela será estudada detalhadamente a seguir. Então, o que é uma célula? Talvez você participou de célula já, mas você não sabe todo o sentido do que isso significa. Talvez você até liderou uma célula e, infelizmente, não conseguiu compreender todas as coisas. Eu quero dizer para você, nesse tempo, que nós não estamos mais com pressa. Como assim, pastor? Você está dizendo que a gente tem pressa no reino de Deus? Não. O reino de Deus tem pressa. E nós precisamos correr. Aliás, nós precisamos voar. No reino de Deus nem se corre, se voa. Nós somos como águia. Amém? Isso que a Bíblia nos chama, a ser como águias. E até Jeremias fala a respeito, se você se cansa correndo com homens, que dirá quando tiver que correr com cavalos. Olha a comparação que Deus está fazendo naquele período. Hoje, se tivesse... Nesse tempo seria outro tipo de comparação, né? Nós precisamos compreender isso. Na época o cavalo era o animal mais veloz que tinha. E talvez você não saiba, mas o cavalo ele consegue atingir 80, 85 km por hora, fixo, e correr longos percursos nessa velocidade. Então, ele é um animal muito forte e que tem uma alta velocidade. E consegue manter isso. Então, naquela época, onde nenhum veículo chegava a essa velocidade, Deus está dizendo assim, ó, tu está cansado de correr com homem? E quando eu te chamar para correr com cavalos, como é que tu vai fazer? Ou seja, se a velocidade que tu está andando, tu está achando que está rápido, e quando eu te colocar para andar a 80, 85 km por hora, como é que tu vai fazer? Então, nesse sentido, o reino é rápido, e as coisas de Deus vão acontecendo. Mas isso não significa que nós temos pressa. O reino tem velocidade, mas nós não temos pressa, porque tudo é formoso no seu devido tempo. Amém? A Bíblia fala isso em Eclesiastes 3:11. Tudo é formoso, acho que é 11. Põe na cabeça agora, se não é, tu confere, está no 3 lá. Tudo é formoso no seu devido tempo. Então nós não precisamos acelerar, nós não podemos cortar processos para simplesmente cumprir ofícios.
Não corte processos para cumprir ofícios. Então nós temos que correr a carreira que nos é proposta e andar naquilo que o Senhor tem nos colocado para que possamos, de fato, ter todos os benefícios que o Senhor nos deu na sua visão, que é a visão do reino. Vamos lá então. Célula, sua concepção. Qual é a concepção da célula? Partimos do pressuposto biológico. A célula é a menor parte dos seres vivos, com forma e função definidas. A célula do nosso corpo tem forma e função definidas. Por essa razão, afirmamos que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. O corpo é constituído de células. Se nós somos o corpo de Cristo, tem célula nesse negócio. Amém? E é a menor porção, mas ela tem coisas importantes. Pode colocar o próximo. Assim como o nosso corpo, a célula, na visão celular, também possui forma e função definidas. Não há necessidade de adaptação nem de diversificações. A célula é uma unidade, uma visão, um mesmo modo de pensar. Você percebeu isso? A célula é uma unidade, uma visão, um mesmo modo de pensar. Não, pastor, mas lá a gente faz diferente, porque assim, naquele bairro, naquele lugar, naquele local, tem que ser diferente a célula. Porque não tem que ser. É uma unidade. Célula que não é igual às outras é anomalia. Ou ela está doente e ela vai trazer enfermidade no corpo. Então nós precisamos compreender o que é a célula. A célula é uma unidade, uma visão, um mesmo modo de pensar. Pode colocar o próximo? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Parece que esses versículos não estavam na Bíblia, né? Parece que a gente nunca leu. Então o que está dizendo aqui? Todos têm que dizer a mesma coisa. Aí eu já ouvi muita crítica de pessoas dizer, porque agora a visão celular, ela parece um papado, aonde se larga uma receita pronta e todo mundo vai repetindo a mesma coisa. Não, queridos. Todos digam a mesma coisa. Que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Isso é corpo. Isso é igreja. E a célula que constitui o corpo tem que ser assim. Amém? Compreendido isso? Então, por que vem uma palavra de célula igual para todo mundo ministrar? Porque nós seguimos o que a palavra nos instrui. A aplicação vai ser diferenciada para cada pessoa. Isso não tenha dúvida. Mas a palavra vai ser a mesma. Amém? Pode colocar o próximo. A célula também é uma estrutura, ou seja, a célula é uma unidade que, somada às outras células, formará a estrutura do corpo, que é a igreja. Então, isso nós temos que entender. Não existe célula isolada. Tem pessoas que querem fazer... Uma coisa que aconteceu muito aqui na nossa igreja, e fica na nossa experiência, é que as pessoas dizem assim, pastor, ele não vem na igreja, mas ele é firme na célula. Se ele não vem na igreja e é firme na célula, o problema é o líder. O que tu está dizendo para ele que ele não está querendo vir na igreja? Por que ele não está vindo aqui? Sabe, líderes, como é que eu vou, fugiu a palavra, mas são líderes que querem agradar as pessoas. E daí ele diz, eu não vou lá porque aquela igreja é a igreja dos ricos. Daí o líder, para não nos agradar, ele diz assim, pois é verdade. Mas que bom que tu está aqui conosco, né? O importante é tu estar com Jesus. Eu não vou lá porque aquela igreja não tem amor. É verdade, mas aqui nós somos amorosos, meu querido. Fica conosco. Eu não vou lá naquela igreja porque tem fofoca. Não, mas aqui não tem. Aqui nós vamos... Tá, peraí. O que é isso? Isso é uma facção, não é uma célula. Deslealdade, desonra. Essa pessoa que assim age não faz parte do corpo. Então ela está criando anomalia. Daí pode multiplicar 10 vezes, pode ter 30 pessoas na célula. Mas não faz parte do corpo. Não tem a ver com a igreja. Porque quem é célula, ele quer estar junto com o corpo. Amém? Ou tu já viu a tua célula saltando para fora, querendo fugir de ti? Não, eu não quero ficar no Aguinaldo, porque...
Olha como é bom a gente entender essas coisas. Então, o responsável para que o corpo seja unido é você, que lidera. A célula precisa sustentar o corpo. Então, quanto mais células, maior será o corpo e mais bem estruturado se tornará a igreja. Isso aí está até em destaque ali. A célula precisa sustentar o corpo. Se a célula sustenta o corpo, inadmissível que ela não esteja aqui junto na hora da celebração. Ela age separadamente, mas na hora da celebração ela tem que estar junto. Pastor, é que o meu pessoal lá não tem condições de vir. Eu vou te apresentar. O nosso apóstolo sempre diz, nunca esqueça que a nossa visão é... O que é isso aqui? Ele diz, nunca esqueça que a nossa visão é... Qualquer coisa liga. Não tem como levar o pessoal na célula? Liga. Está cheio de irmão abençoado com um carro aí. Às vezes vem só ele, com o carro vazio. Ou vem só o casal. Pastor, mas a gasolina está cara. Mais caro foi o preço que Jesus pagou pela vida que tu vai buscar e trazer para cá para cultuar junto. Dá uma glória a Deus e aplauda o Senhor. Não tem gasolina que pague o resgate de Cristo pela vida daquele que foi alcançado. Pastor, o senhor diz isso porque é fácil. Não é. Eu digo isso porque o meu Deus pode até multiplicar. Ele multiplicou o gasto por mais de 40 dias para mim, depois que um botijão esvaziou quando eu estava no seminário. Isso que eu não era nem pentecostal, era bem tradicional. Eu deitei o botijão, orei, o gás voltou e ficou 40 dias. E eu nem tirava o pó, eu não varria ao redor, não encostava nele de medo que apagasse. Sério, irmãos. E disse, tem testemunho, o pastor Eber estava junto comigo, e era nós dois que almoçávamos juntos. E nós olhávamos para aquele botijão, olhávamos um para o outro, nós no meio de uma convenção tradicional, que nós fazíamos parte. Assim, se tu não contar, eu não conto, eu também não vou contar. Quando chegou o dinheiro para nós, que a gente conseguiu comprar o botijão, acabou o gás. Quero dizer para você, o meu Deus é um Deus que supre. Sabe o que eu estava estudando? E vou passar isso em breve para vocês. Em breve eu digo no decorrer do tempo. Descobri que existem celeiros celestiais. Celeiros celestiais, preste atenção. Existem anjos que cuidam de todas as coisas. Eu já tinha falado isso para vocês, mas eu não sabia que existia tão pontual para todas as coisas. Por exemplo, quando está uma seca e não tem chuva, tem um anjo que libera a chuva mediante a tua oração, ou retém a chuva mediante a tua oração. E assim para cada planta, para cada árvore, para cada coisa que existe na natureza criada, tudo está disponível nos céus para ser liberado através da oração. Não, pastor, não é possível. Inclusive eu estava estudando, e às vezes as pessoas ficam preocupadas com... Por que Jesus disse que não é para se preocupar com o que comer, com o que vestir? Porque já está tudo liberado para você. Basta pedir e acessar. Então eu quero dizer para você que as coisas estão liberadas no céu para nós. Então você não precisa temer para aquilo que você tem necessidade. Ele vai sempre suprir. Eu quero dizer para você, você vai olhar para mim, talvez você que olha na internet pode deixar, esse pastor é louco. Sou. Prazer. Louco. Agnaldo. Aquele que foi alcançado pela loucura do Evangelho. E experimenta essa loucura. Eu nunca me esqueço uma vez que nós estávamos voltando de uma banda, de uma ministração da banda Tabernáculos, e o nosso motorista estava com o ponteiro na reserva. Nós era tudo gurizado, já tinha dado todo o dinheiro que tinha. E nós estávamos passando o carazinho. Pensa num povo pentecostal para chegar até Santo Ângelo. E o motorista só orou para nós assim, ó, acendeu a luz da reserva, começa a orar, gurizada, nós vamos chegar em casa. E era madrugada já. Chegamos em Santo Ângelo. Então, quer dizer, aquele que libera gás, libera gasolina, libera água, libera chuva, libera alimento, libera dinheiro na conta daquele que crê, faz o que ele quiser, porque ele é provedor. Basta você crer que ele provê. Amém? E ele provê.
Só que não é assim para esbanjar, é na tua necessidade. Porque Ele sabe daquilo que você necessita antes mesmo de você abrir a tua boca. E Ele sempre vai suprir. Mas continuando aqui. Então busque as pessoas mesmo que estiverem longe. Célula e sua procedência. Isso aqui é importante também. Toda célula vem de células pré-existentes. Isso na biologia. As funções vitais de um organismo ocorrem dentro das células. E todas elas contêm informações genéticas necessárias para funções de regulamento da célula e para transmitir a informação para a geração seguinte de células. Olha que coisa poderosa isso. Uma célula não nasce sozinho, ela vem de uma outra e carrega o DNA para transmitir. Então, quero dizer, a célula ela não surge, ela não é aberta, ela nasce. E depois de nascer, ela se reproduz, ela cresce e multiplica. Amém? E é assim que nós vamos andar. Pode colocar o próximo? Uma célula não surge do nada. Para que uma célula exista, outra teve que gerá-la. O princípio da vida humana tem sua gênese na multiplicação celular. Então se forma o corpo com as características genéticas dos seus progenitores. Olha isso, o corpo se forma com as características genéticas do seu progenitor. Olha que responsabilidade nós temos. Se o progenitor é dominador, que nós vimos no outro culto, todos que forem gerados ali vão ser dominadores. Pessoa que quer dominar os outros, que quer dar destino para a vida, que quer dizer, não, tu faz aquilo. Olha, queridos, líder de célula não é alguém que tu tem que ligar toda hora e dizer assim, eu compro no mercado X ou no outro? Tu não dá direção na vida da pessoa. Uma célula é palavra semeada, é alimento espiritual daquilo que você já recebeu no domingo. Vamos dizer assim, que é ruminar aquilo que você recebeu no domingo durante a semana. É isso. Você dá o alimento, cuida, vigia. Lembra que a gente falou do apacentar? O que significa? Não é ficar... Aí se a pessoa é dominadora, vai passar isso. O teu comportamento reproduz. Uma das coisas que eu percebi, nós tivemos 80 células nessa igreja, queridos. 80 células. Estamos em Giroá, 10 mil habitantes aqui na cidade. Tem igrejas que não tem 80 membros nessa cidade. E nós tivemos 80 células já. Só que o que acontecia é que muitas vezes as pessoas reproduziam coisas que não estavam na visão. E algumas pessoas tinham isso foi sério, eu tive que lidar seriamente. As pessoas criavam um grupo de autoajuda, eu acho. Que as pessoas não conseguiam desvincular. Choravam, brigavam e abandonavam a igreja na hora de uma multiplicação. Muita gente saiu da igreja na hora de multiplicar. E aí eu pensava assim, não, mas ainda bem que nós temos os nossos líderes que estão do meu lado e que vão ensinar esse povo. Não, eles iam chorando, pastor, o que o senhor fez? O senhor acabou com a minha célula. Eu, como é que é? O senhor acabou, fulano saiu, não tem mais célula agora. Eu ouvi de líderes que eram para ser maduros. O senhor acabou com a minha célula, pastor. E alguns ficaram magoados e nunca mais abriram célula. Porque eu acabei com a célula deles. Porque eu pedi para multiplicar. Isso é problema. Isso é doença. Mas ainda bem que nós estamos em Hanukkah. E o óleo vai correr e trazer um milagre, inclusive da cura do teu emocional. Diga amém e aplauda o Senhor. Nós não podemos ser assim. Uma célula se abre para multiplicar. Tem dia, tem data, tem planejamento e você sabe que ela é para multiplicar. Ela vai crescer. Outras pessoas faziam grupos e ficavam ali. E diziam, mas era tão bom lá, aquele nosso churrasco não vai sair mais. Não, isso é grupo de amigo, querido, não é célula. Célula, ela tem que multiplicar. E tem que trazer novas pessoas, crescer. E sempre, aquilo que você está cheio de Deus tem que ser partilhado com outros. Outra coisa que acontecia também na hora de multiplicar, daí alguns, quando era tão unida a célula, aí o líder dizia assim, não, pastor, mas ninguém está pronto aqui. Eu, como é que é? Não, ninguém está pronto. Tá, mas quem é teu líder em treinamento? Não consegui. Não tem ninguém ainda aqui que esteja preparado para ser líder de uma célula. Eu disse assim, peraí, não tem ninguém preparado para ser líder de uma célula aqui ainda? Não, pastor. Tá, eu perguntava, fulano. Não, ele é tímido, esse
esse também é tímido, esse não sabe falar, esse não sabe escrever, não sabe cantar, não sabe aplaudir. Então, assim, cada desculpa. E eu dizia assim, poxa, mas e como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos ter que orar, porque Deus manda mais pessoas. Uma célula com 15 pessoas. E não tinha ninguém pronto ali. Não foi 1 nem 2 que isso aconteceu. De 80 células, tu imagina, tira uma média assim, quantas que a gente tinha que atender. Então, queridos, nós precisamos começar do jeito certo. E ter propósito de saber que nós somos colaboradores. Lembra que desde o início nós estamos falando que nós estamos edificando para Deus? Imagina você contratar um construtor e ele dizer assim, não tem como terminar essa casa. Os tijolos não estão prontos para ser colocados. Como assim? Não. Que prazo você tem para entregar a casa? Não sei, não faço ideia. Tá, mas eu preciso da casa, eu preciso de algo construído. Não, mas eu não posso te dizer, porque isso aí é um mistério. Se nós construímos para Deus, nós temos tempo para isso. Nós sabemos que o nosso Senhor volta, e muito em breve. Nós não sabemos o dia, nem a hora, mas sabemos o tempo. E eu arrisco até dizer um mês. Quer que eu conte para você quando que Jesus volta? Você dá aqui um mistério. Se prepara. Entre setembro e outubro. De qual ano? Não sei. Mas num desses que está para vir. Setembro e outubro. Como assim, pastor? Virou falso profeta? Está dando data para Jesus voltar? Não, a Bíblia diz. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. João 1,14. E quando ele voltar, ele vai voltar em tabernáculos. Porque ele vai tabernacular de novo e implantar seu reino. A mesma coisa que ele já fez, ele faz de novo. Então, saiba que vai ser entre setembro e outubro. De qual ano? Não sei. Mas vai ser na festa de tabernáculos. E daí você está dentro de uma igreja que se chama Ministério Tabernáculo. Sabe por quê? Porque nós amamos a vinda do Senhor Jesus. E nos preparamos para quando Ele estiver. Amém? Então aplauda o Senhor. A síndrome do isolamento é a síndrome da morte. Um líder que não se reporta a quem o gerou e não está debaixo de cobertura, está debaixo de sentença de morte. Uma célula que se isola, ela morre. Só que nós temos que saber se houve multiplicação ou se houve desligamento. Como assim, pastor? Tem pessoas que não conseguiram multiplicar, que nós tivemos que tirar pessoas de dentro da célula. Não, tu vem para cá. O líder não conseguiu multiplicar, então a gente arranca as pessoas ali de dentro. Daí depois acontecia, isso, queridos, eu estou falando que é um relatório para você aprender, eu estou ensinando, ministrando na tua vida, porque nós não vamos repetir erros. Diz amém mais alto. Não vamos repetir esses erros. É normal errarmos enquanto somos crianças. Mas depois que chegamos à maturidade, e nós entramos no ano 12. Maturidade, profetizada aqui. Então acabou a meninice. Enquanto a gente é criança, a gente faz meninice. Agora não dá mais. Então, as pessoas eram arrancadas da célula do vivente, ou da viventa, né? Como diz o gaúcho. O vivente não existe, acabei de inventar. Então, aí depois que a célula daquela pessoa começava a funcionar, o líder vinha me procurar e dizia assim, pastor, ele não se reporta mais a mim. Está me desonrando. Eu disse, mas como? Ele não saiu de ti? Não é porque estava na tua cerca que reproduziu o que você é. Ai, dói ouvir isso, né? Se tu quer que as pessoas reproduzam quem você é, gere filhos. Não aprisione pessoas. Filhos sempre vão se reportar ao pai e honrar. Mas o filho, quando chega numa idade, para onde ele vai? Para fora da nossa casa. A célula é um lugar de gerar filhos. E logo, logo, eles vão para casa. Os filhos não são para ficar dentro do nosso círculo. Filhos são para... Por que eles saem de casa? Para formar as suas famílias. E depois eles vão ter o quê? Filhos. E como é que se chama isso? Multiplicação. É o processo natural da vida. Agora não sei,
Se tem algum pai, se tiver, depois a gente ora por você no final, que assim, eu queria que o meu filho não crescesse tão bonitinho. A gente fala isso para cachorro às vezes, né? Quando o cachorro é bonitinho, assim, ai que bonitinho, pena que cresce. Mas tem pai que trata o filho do mesmo jeito, ai que bonitinho, podia não crescer, ficar aqui para sempre. Mas Deus me livre. Eu quero que filho cresça. Eu não tenho nenhuma saudade, querido, daquele tempo que eu tinha que trocar a fralda, acordar de madrugada 3 vezes. Não, mas não tenho saudade nenhuma. Graças a Deus, curti cada momento, cada fralda, cada mamadeira na madrugada. E a minha filha, né, ainda levava 20 minutos para mamar. 20 minutos, e era um berço, era mais ou menos nessa altura assim. Eu tinha que ficar assim, ó. E ela não segurava a mamadeira. Ela mamava meia-noite, 3 e 6 da manhã. Quem levava o mamazinho e fazia? Joe. Ficava assim. 20 minutos. Parava. Eu mexia e ela... Tu acha que eu tenho saudade disso, querido? Sou doido. Coisa boa que ela não mama mais. Já o Caleb chegava a murchar a mamadeira assim. Me chegava a encolher assim, eu tinha um medo que quebrasse. Porque era assim, tu largava ali, era... Momento lindo. Mas agora... Ah, e ele segurava, né? Desde pequenininho segurava já e chegava, as mãozinhas murchavam junto com a mamadeira assim. De tão forte que mamava. Passou. Agora eu quero ver os frutos. Minha filha vai fazer 15 anos no ano que vem. Uau! 15 anos. Só depois dos 18 barbados de plantão. Parece antes lá, tu vai conhecer o outro lado do seu pastor. Tá? É só para avisar. Fica, tá aqui, ó. Eu tenho um melhor do que esse em casa. Não, tem 3 cachorros, né? Por que tu acha que eu tenho 2 pastores alemãos? Mas o mais bravo é o Piligram. Sai mordendo os calcanhar lá. Então, tudo é formoso no seu devido tempo. Não vem antes do tempo que vai ter problema. Fecha parênteses, mas a ideia do filho é isso. É projetar para o futuro. Assim acontece na célula. Pode passar o próximo. A célula não é estagnação, ou ela alimenta e multiplica ou morre. Bem isso. Isolamento é a manifestação de uma alma doente ou frouxa, assim como também pode ser desonra, descaso com o Senhor do reino. Então, palavras fortes, mas importantes para serem ditas. Próxima. Além disso, pode significar desonra dupla, que é síndrome de Lúcifer, orgulho, prepotência, de achar que pode liderar melhor que o seu discipulador, ou usurpar aquilo que não lhe é de direito, tomar para si a célula. Gente, isso é sério. A visão celular tem 20 anos. E a gente viu isso de monte. Sabia que muitos pastores não querem saber da visão celular, porque eles têm medo de perder a igreja? Porque teve várias pessoas que montaram uma célula para si, dominaram as pessoas, fizeram a célula crescer, não obedeceram, e formaram outra igreja da célula. É isso que te digo, meu filho. Se é para ter gente desse tipo, vai com tudo. Se uma célula está desconectada a ponto de ser roubada, nunca foram desse rebanho. Então não tenho medo nenhum. Eu alimento o meu povo, e se alguém achar que tem que seguir alguém por isolamento, é um caído. Simples. É o joio, me poupou trabalho. Então, na verdade está fazendo um favor, está tirando todos os rebeldes dentro da igreja e me deixando aquilo que eu não preciso. Isso é aquilo que eu preciso. São palavras duras, mas a gente tem que falar a realidade, que nós estamos no tempo da maturidade, já passou a meninice. Então, nós vamos crescer dentro do princípio. Célula e sua essência. Uma célula precisa carregar a genética do reino de Deus para que gere vida e conquiste territórios. Plantamos o reino de Deus e não apenas uma visão. A visão celular no modelo dos 12 é o método, a estratégia pelo qual plantamos o reino de Deus. Assim como a célula sem procedência não pode existir, a visão celular sem o princípio do reino é morta.
Uau! A visão celular, sem o princípio do reino, é morta. Se não tiver o reino nela, não tem visão. Pode colocar lá. Sem mim nada podeis fazer, João 15, 5b. O que respalda a visão celular é a unção. Falamos ontem. Pois essa não vem de homens, vem de Deus, manifesta a glória de Deus e é a ação do Espírito Santo. Se não houver unção, só há método. Não há visão, tampouco reino. Pode colocar lá. Célula e suas especificidades. Segundo a biologia, cada célula do nosso corpo tem uma função específica, mas todas desempenham uma atividade comunitária, trabalhando de maneira integrada com as demais células do corpo. E como se nosso organismo fosse uma imensa sociedade de células que cooperam umas com as outras, dividindo o trabalho entre si. Só uma pausa para você lembrar, nós temos uma festa que nós celebramos aqui, chamado Fruto Fiel. E eu achava lindo o Fruto Fiel, mas eu comecei a suspeitar. Porque no Fruto Fiel não tinha lugar na igreja. E durante os cultos, ressuscitava um monte de morto, eu acho que. E vinha a gente, de aparecer aquela célula assim, multidão assim, 20, 30 pessoas, e eu olhava, meu Deus, faz uma igreja? E depois no relatório do célula, quanto tem? 5, 4. E daí não vinha relatório. Sabe o que acontecia? O pessoal achava, olha isso, e não foi só aqui, isso foi geral. O pessoal achava que o fruto fiel era no momento de mostrar que tu era capaz. Aí tu ligava para um monte de gente que um dia passou pela tua célula e disse, vai ter um negócio lá, vai ser uma festa, vai ser lindo, venha. E o pessoal vinha. E daí compravam camiseta, mandavam fazer camiseta de vestir. Tinha uns que nem sabiam o que estava acontecendo, vestiam camiseta nele. Entra aí, vai, segue aqui, ó. E daí chegava ali, pulando, e pulava, não sabia nada. Se tu perguntasse o que tu está fazendo aqui, não sei, me chamaram, ganhei camiseta, tá massa. E daí era confete, era aqueles negócios que estourava, era grito, era balão, era pulo. E eu aqui quase chorando, aqui assim, Deus, que maravilha. Depois eu encontrava muito daqueles da célula, eu encontrava por aí, nos lugares inusitados, nos bares da vida. Sim, se eu não encontrar, não estou entendendo. Acho que a minha esposa disse que eu não encontrava nos bares, isso? Mas claro que encontrava. É só tu caminhar no centro aqui, estão tudo na frente dos boliches. Aqui, para quem não conhece a realidade de Giroá, os botequinhos estão tudo na frente e estão no centro. E o pessoal não se esconde para fazer o negócio. Então, o pastor estava lá, então, tomando uma também. Não, querido, só estou andando. Acho que é isso que é. Querido. Pelo amor de Deus. Se minha esposa entendeu isso, então você que está aí, pelo amor de Deus. Só o sangue de Jesus. Tu vê, né? Então a gente não está entendendo muita coisa com essas coisas. Então, nós precisamos fazer com que isso funcione. E o fruto fiel, ou o fato de estarmos integrados, não é uma competição. A tua célula não tem que ser melhor que a outra, nem maior que a outra. Ela tem que multiplicar, ponto. Amém? Eu sei que dá um conforto você ministrar para um monte de gente. Mas eu estou ensinando para você nesse dia que isso não significa nada. Chegou 8 pessoas, multiplica, queridos. Faz 2, 4 para ser mais interativo. Faz esse povo trabalhar e trazer mais gente. Vai fazendo, vai multiplicando. Você vai ter muito mais acesso. E vai ser muito mais fácil de discernir as coisas. Pode colocar o próximo. Juntas elas garantem a execução das inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida. Veja só outra lição importantíssima que podemos tirar da biologia para a compreensão da visão celular no modelo dos 12. Elas garantem a execução das inúmeras tarefas responsáveis pela manutenção da vida. Então, quanto mais célula, mais eles garantem as tarefas. Você, líder de célula, você tem funções e tarefas aqui dentro da igreja que você pode ser auxiliar. Conversava com alguns diáconos que nós temos, ainda temos os diáconos aqui, e vão continuar tendo. Só que os diáconos não é um grupo de pessoas que a gente chama. Não, na Bíblia diz que levantaram 7 homens cheios do Espírito Santo. Calma, queridão.
esses homens cheios do Espírito Santo cuidavam de comunidades nas casas. Quem cuida de casas, cuida de uma. Você estava aqui. Quem é a primeira vez que está vindo aqui hoje? Quem estava aqui desde o início da administração, levanta a mão. Agora, então me responda, pelo amor de Deus, você me dá um frio na barriga. Será que você dormiu na administração? Quem cuida de uma casa, cuida de uma igreja nas casas. Os diáconos eram pessoas que estavam nas casas cuidando e vendo a necessidade do povo. Isso é poderoso, porque o diácono não é, pelo amor de Deus, o diácono não é aquele que pega a bandejinha da ceia e distribui. Isso se eu pegar o Caleb e dizer, filho, segue aqui, ele vai fazer. Uma criança pega uma bandejinha e carrega. Aí chegou um tempo que havia um negócio na igreja, eu sou o diácono, aquele que leva os elementos da ceia. Os elementos. Queridos, grande coisa, qualquer um. Não estou desprezando, a ceia é algo sagrado, algo de Deus para nos relembrar. Mas eu vou falar uma coisa bem séria para você aqui. Se a gente pegar um bichinho adestrado e botar nas costas, ele leva também. Nunca foi a função de um diácono resumida a entregar ceia num domingo. Se você foi diácono, não se ofenda. Se você é diácono, não se ofenda. Ai, pastor disse, me comparou com um animal. Querido, carregar, até o jumentinho levou Jesus. A coisa mais sagrada foi carregado por um animal. Mas como diz uma anedota pastoral, que se você já não ouviu, depois o jumentinho chegou em casa contando para a mãe, mãe, hoje aconteceu algo incrível. Eu andava pela cidade e o povo estendia mantos e palmas e gritavam e aplaudiam. Eu me senti tão realizado. E a mãe disse assim, meu filho, não era por causa de ti, era por quem estava montado em ti. Era Jesus que eles estavam ovacionando, não você. Você sem Jesus é apenas um jumento. Ninguém vai te dar bola. Queridos, não é o que você é o que você carrega. Amém? Se a vida de Cristo está em você e você está carregando, coisas grandiosas vão acontecer. Agora, se não tiver, é só o jumentinho, achando que tem alguma importância. Está entendendo a palavra? E agora aqui o jumentinho foi carinhoso, tá? Pode passar o próximo. Ah, não, já passou. Existem vários modelos celulares por aí afora, cada qual com suas especificidades e compreensões dentro das suas visões. Na visão celular, no modelo dos 12, cremos que assim como em nosso corpo, cada célula tem uma função específica, no corpo de Cristo também. Nossas células são ministradas por faixa etária e gênero. Próximo. Existem células de homens, mulheres, jovens, meninos e meninas separados, adolescentes, meninos e meninas separados, crianças no mesmo padrão dos adolescentes. Assim. Hoje não está acontecendo, mas já teve. Em todas essas esferas. Dessa forma, podemos tratar especificamente de cada necessidade de cada discípulo. Cada pessoa na sua célula específica poderá abrir o coração sem constrangimento pela presença do sexo oposto, ou sem inibir-se pela presença de pais ou filhos, ou ainda sem divagar em assuntos não pertinentes à sua realidade. Imagina nós ministrando para homens perto de meninos, ou ministrando para mulheres, adolescentes, jovens que estão na fase querendo trabalho, casamento, essas coisas, enquanto as meninas estão recém brincando de boneca. Não tem como você falar a mesma linguagem. O tema é específico, mas ministrado aplicado a cada realidade. Por isso que nós dividimos por faixa etária. E eu vou dizer para vocês, para nós nunca funcionou a célula mista. A célula mista sempre é um problema para nós, porque o pessoal maquia muito. E você vê só nos cotovelados.
Quando o marido fala alguma coisa, ou a mulher fala alguma coisa, ficam se olhando de atravessado, ficam se cotovelando, ou dizendo, a gente não combinou isso aí. Porque assim, a gente abre o coração, homem abre o coração para homem. Se tem uma dificuldade, ele vai procurar um homem e dizer assim, eu preciso disso. Mulher, tu não vai abrir, mulher, o teu coração e falar coisas íntimas para homem. Nem para o teu esposo, às vezes você consegue. Precisa ter uma intimidade, um trabalhar nisso, construir isso. Precisa às vezes de ajuda. Imagina numa célula, num ambiente de pessoas que ainda não têm essa proximidade com você. Então precisamos ministrar homens para homens, mulheres para mulheres. Próximo. Importante destacar que essa forma de distribuição dos discípulos não interfere nos temas. Eles não divergem. Mantêm-se os mesmos, mas ministrados a cada realidade, que eu acabei de falar. Linguagem. Preservando a unidade e o mesmo pensamento entre todas as células. Célula e sua percepção. Outro aspecto de suma importância é que na célula podemos ver suas aptidões e temores, certezas e dúvidas. Podemos organizar as inúmeras tarefas ou funções do corpo. Por exemplo, nem toda pessoa em curto prazo terá condições de liderar uma célula. Onde percebemos isso? Na própria célula. Se a pessoa, curto prazo, a pessoa se converteu ontem, faz um mês que ela está na igreja, não queira... Isso era uma coisa que também às vezes acontece, a gente se empolga, né? A pessoa vem crentona, né? Ela estava perdida e daí Deus muda e ela muda tudo assim radicalmente numa bum. E daí o pessoal diz, pastor, tem que botar cantar, tem que botar não sei o que lá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter uma célula, já vão dar uma célula para isso, já é o líder. Daí tem um irmãozinho que está ali há 6 meses na célula já, só que ele não foi aquela coisa... E daí a pessoa não olha para aquele que é mais pacato, achando que aquele que chegou ontem está assim, gente, existe muito isso. Tem um monte de, nos jovens principalmente, que dizem assim, é jejum, é oração, é Bíblia debaixo do braço, Daí eles vêm naquela promessa, aconteceu muito assim, a tua casa vai ser convertida. E ele pensa, até o final de semana está tudo convertido. E daí quando chega na hora da citação, os pais detonam com eles, falam mal da fé, falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal de tudo, põem de castigo, proíbem, falam de coisa. Lembra do texto da parábola do semeador? Os tipos de solo? Não tem persistência, caem nas pedras, não tem raiz em si mesmos. Ou ficam à beira do caminho, vêm as árvores, que são os demônios, as aves, e comem. Assista um culto infantil sobre a semente. Você vai aprender uma lição com ilustração e nunca mais vai sair da tua cabeça. Tem um trabalho de excelência sendo feito aí, que é para as nossas crianças e também para os nossos adultos. Pode colocar o próximo? Muitos passarão por todas as etapas da visão celular, mas não abrirão o coração para serem totalmente libertas ou curadas. Isso muitas vezes leva tempo. Em um processo contínuo. O que faremos com elas? Continuaremos ministrando, amando, crendo que um dia elas despertarão para a frutificação. Então essas pessoas podem levar mais tempo. Aí lembra da geração ovelha que nós falamos? Existe um povo que quer ser ovelha. Aí o que nós fazemos com esse povo ovelha? Deixa ela vir no rebanho. Prestou atenção? O que a gente faz com o povo ovelha? Deixa vir no rebanho. Participa do culto público. Agora, ovelha não serve para ser pacentada numa célula. Como assim, pastor, não serve? Se ela não quer dar prosseguimento, ela vai travar o processo de multiplicação. Olha que coisas interessantes. E como tu percebe isso? Na convivência da célula. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta porque ainda ocupa ainda a terra inutilmente. Olha que palavra forte isso aí. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Precisamos entender que o nosso papel na célula é ensinar, adubar, para que a pessoa frutifique. Quem corta é o Senhor. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim, que não dá fruto,
toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa para que toda aquela... Peraí, tem algo errado aí. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Olha só, aquele que está frutificando vai ser limpo para frutificar mais. Ele está falando de vinha. Quem já trabalhou aí com parreira aqui no Rio Grande do Sul? Você sabe que tem a poda certa, tem um lado certo, tem que limpar os galhos, tem que tirar o que é seco. E se tu cortar na época errada, tu estragou. Tem todo um trato. Agora, aquele que não está, aquele ramo que não está frutificando, ele está seco, tu tem que cortar fora. Só que quem faz a poda não somos nós, é o Pai. Amém? O líder de célula não exerce essa função, mas sim o Pai. Pode colocar lá, próximo. Se alguém não frutifica, verifique o que está faltando e supra. Verifique seus talentos, dons. Algumas pessoas só estão nos lugares errados. Você poderá encontrar na célula excelentes músicos, dançarinos, administradores, líderes, teatrólogos, esportistas, desenhistas, programadores, designers, educadores, cozinheiros, evangelistas, escritores, artesãos. Tudo isso vai estar na célula. E você tem que saber o que eles podem fazer. Nós estamos procurando aí faz dias pessoas que tenham habilidade de costurar. Pessoas que tenham habilidade de trabalhar com uma malharia, com um negócio assim. E daí as pessoas dizem assim, não tem emprego em Giroá, pastor. Querido, tu quer que algo abra e bata na tua porta e diga, venha trabalhar. E mesmo assim, uns não vão, né? Eu quero dizer assim, você precisa ver o seu talento, a sua habilidade e correr atrás para que as coisas aconteçam. Até no suprimento de profissões de serviço, dentro da célula você consegue organizar. Você vai conhecer as pessoas. Amém? Pode colocar lá. Agitar. Enfim, pessoas importantíssimas no corpo que poderão auxiliar para que a visão celular cresça e o reino de Deus seja plantado sem necessariamente estar à frente de uma célula, mas totalmente comprometidos e inseridos na visão celular. Ser 12 é ser dodecar, administrar com sabedoria e inteligência. Valorizar os talentos, desenvolver os potenciais, é liderar como Cristo. Então você vai perceber, se você não escutou ainda aquela palavra que eu ministrei sobre o Gadareno, que está lá nos 21 dias dentro da página, escute. Ele pediu para seguir Jesus e ser um dos 12. Jesus disse, não, vai para tua casa. E em vez de ficar magoado, ele ganhou 10 cidades. E não era 12. 12 tem uma função específica. Agora, propagar o reino e plantar o reino de Deus é missão para todos. Amém? Célula, função e objetivo. É necessário para começar a estabelecer a diferença de função e objetivo, alvo, dentro da visão. Para ser simples, o objetivo é a razão para a qual algo existe ou foi criado, que é crescer e multiplicar. Já a função é a preparação para alcançar o objetivo, ou seja, o caminho a ser percorrido. Pode passar. Falando na linguagem prática da visão celular, a função de uma célula é ensinar a palavra, nutrir o discípulo com alimento espiritual para que possa alcançar o objetivo da célula. Qual é o objetivo da célula? Multiplicação. Você já ouviu falar que há algo, a gente sempre fala na visão celular assim, pela célula, a igreja... Não, tá certo, só que 3 estão falando aqui. Pela célula, a igreja... vamos de novo. Pela célula, a igreja... Pelos 12, ela... multiplica. Eu não entendo isso, pastor. Isso aí, para mim, é jogral. Quem é do tempo do jogral, que tu lia aqueles negócios decorados, né? Quem é do tempo deu risada. Quem não é do tempo de jogral, não entende. Não, é assim, ó. Queridos, isso é uma realidade. Como que a igreja cresce pela célula? Porque ela multiplica. A igreja só cresce pela célula porque ela multiplica. Não é quer dizer que a igreja cresce na célula porque ela começa a encher de gente na célula. Não. O crescimento que vem da igreja pela célula é multiplicador. Cresceu, multiplicou, cresceu, multiplicou, cresceu, multiplicou. E aí o corpo todo cresce. Certo? Não, por que os 12 multiplicam? Os 12 multiplicam no seguinte sentido. Porque uma liderança, a multiplicação vista pelos 12, é algo além do corpo aqui.
Já está crescendo? E a gente começa com os 12 ser regional, tomar os espaços e chegar nas nações. Amém? Os 12 não é multiplicação interna apenas. Os 12 é uma visão de multiplicação territorial, geográfico. Só que às vezes a gente não entende a visão e acha que os 12 é crescimento interno. Não, o 12 é crescimento territorial. Quem quer assumir essa ideia de 12, prepara a mochila. Tu vai viajar. É sair, é ser enviado. Tu vai ser enviado. Nem que seja para um bairro vizinho, mas vai ser enviado. Amém? Entendeu? Função da célula é alimentar. Está escrito nem só de pão, que nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4. Esse é o momento precioso em que o discípulo comerá da palavra. Achando as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria no meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15:16. Então na célula tem que comer palavra. Não é curso teológico, célula, pelo amor de Deus, é a palavra da célula. Assim, é na célula lugar de ensinar a palavra. E o cara vem com uns livros, assim, que nem eu tenho lá, aquela enciclopédia, e larga na mesa. Queridos, vamos começar. Tu vai afugentar todo mundo. É compartilhar a vida. Então eu tenho falado isso e vou bater na tecla. É falar do que Jesus fez na tua vida. E pegar a palavra de célula e entender, aqui tem uma palavra para multiplicar. E aí você conta daquilo que o Senhor está fazendo através de você, baseado na palavra de célula que você recebeu. Cumpriu a função. Esse alimento produzirá fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Segundo a biologia, a célula tem todo o material necessário para realizar as funções de um ser vivo, como nutrição, produção de energia e reprodução. É na célula que tem isso aí. Olha que revelação, é na célula que o discípulo encontrará nutrição, energia e reprodução. Ele será alimentado com a palavra e receberá o renovo, força, poder do Espírito Santo e a unção para a multiplicação. Já vimos pela biologia que toda célula vem de células pré-existentes. Sendo assim, carregamos o DNA de quem nos gerou. Logo, transmitiremos o DNA que recebemos. Você recebeu, você transmite. Olha o que Paulo diz: o que recebi do Senhor, que também vos entreguei. 1 Coríntios capítulo 11, falando a respeito da fé. Recebi do Senhor, estou entregando para você. É sempre esse o processo. Vamos lá? Transmitir informações para gerações seguintes é um princípio para multiplicar no tempo certo. Uma célula que não multiplica está morta, mas a multiplicação só ocorrerá se a nutrição for bem sucedida. O líder que não transmite o ensinamento a outro não cumpre a visão bíblica. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. 2 Timóteo 2:2. Vimos durante a semana. Cuidado, líderes. Cuidado, líderes cujo principal vínculo da célula é amizade, companheirismo, afinidade, parceria, comida, estão fora da rota. Estão liderando para si e não para a expansão do reino. Fazer um churrasco e chamar o churrasco e a célula festiva, para que serve a célula festiva? Para juntar a crentaiada, glória a Deus, aleluia! É para isso? Claro que não, querido. Quer comer, come em casa. Chama os teus irmãos nas casas, no dia a dia, convida o teu irmão. Eu vejo assim, a gente fica restrito só à célula festiva. Por que tu não abre tua casa e não chama os teus irmãos de célula, teus irmãos da outra célula, que todo célula não come assim? Querido, estou fazendo um churrascão, lembrei de ti aqui, vem para cá. O que é que vocês levar? A fome e a vontade de comer. E vamos celebrar o Senhor. Aleluia. Isso é lindo. E você percebeu que a gente não tem esse vínculo na igreja? Mas não tem churrasco, pastor, é ovo frito. Glória a Deus. Eu já ouvi alguns chamar os zoiudinhos, né? Põe lá. O que importa é sentar e comer junto. Você está entendendo? Aí nós acabamos fazendo coisas que não precisa fazer. A comunhão com os crentes é a tua casa, querido. Sede hospitaleiros, receba esse povo, esteja junto. Agora célula, festa da célula, a célula festiva, é estratégia do ganhar. Eu vou trazer quem nunca, e ainda vou pagar a comida, vou pagar tudo, fazer o cara estar junto ali, e eu ganho ele pela barriga. Ele diz assim, ele pode não entender nada de Jesus, mas assim, nunca comi tão bem como comi hoje. Então assim, vem na próxima que eu vou te contar um segredo.
E o cara vem, achando que vai ter comida de novo, daí não tem. Vai dizer, não é nessa, daqui uns dias tem de novo, mas continua vindo aí. Acabou. Se tu não sabe evangelizar, chama pela comida. Estratégia. Amizade, companheirismo, afinidade fazem parte do reino, mas não é a função primordial da célula. A célula é lugar de crescimento do corpo alimentado pela palavra. Quando pensamos no objetivo, pensamos na direção para o êxito. A célula tem essa direção, multiplicação. A multiplicação precisa ser compreendida e praticada, caso contrário, a célula não cumprirá seu propósito. A multiplicação acontece quando o número de pessoas presentes na célula com frequência ativa ultrapassa 10 pessoas. Aí está 10, eu acho que 8 já está bom. Só para você entender, chegou aquele pessoal ali, você vai começar com 3, Deus vai te dar 3 agora no início, e esses 3 vão trazer mais 3, que vão trazer mais 3, e de repente já está multiplicando, e a coisa vai ser muito rápida, porque a palavra sobre nós é velocidade. Deus está acelerando o tempo e os processos. Amém? É sobre nós, sobre a igreja. Então o líder de célula designará o seu líder em treinamento, e esse abrirá outra célula em outro lugar, levando consigo 50% da célula, com o mesmo DNA, ou seja, preservando as mesmas características e a mesma unção, propósito e visão, o qual crescerá para uma próxima multiplicação. E assim vai acontecendo. Entretanto, para que haja uma multiplicação com resultados, é necessário que boa parte dos participantes da célula já estejam consolidados, tenham feito encontro com Deus e estejam encaminhados para a escola de líderes. Queridos, olha que maravilha. Esse povo chega aí e daí tu ministra na vida deles. Quanto tempo nós vamos ter um encontro com Deus? Na hora que eles disserem sim para Jesus e que eles disserem assim, não, eu quero esse Jesus. E se eles disserem, eu quero me batizar, melhor ainda. A gente enche a caixa d'água de novo aqui e vamos embora. Quem disse que tem que fazer um encontro com Deus para ser batizado? Onde está escrito isso? Não, primeiro encontro com Deus. Não, agora escola de líderes. Não, agora não sei o que. Lembra do eunuco? Lendo Isaías. Não estou entendendo. Daí Felipe correndo no lado da carruagem. Olha aí, Deus chamando para correr com cavalos. Imagina a cena. Tem 2 caixas d'água grandes ali, né? Então você vai imagina Felipe correndo no lado do eunuco numa carruagem, um príncipe da Etiópia. Estava sendo conduzido ali, e ele correndo. Está entendendo o que tu está lendo? Não tem ninguém que me explique. Eu posso explicar, então sobe aí. Ao correr com cavalos. Já saiu correndo atrás de um carro para tentar evangelizar alguém? Começa a praticar. Se tu se cansa caminhando com homens, correndo com homens, imagina quando tiver que correr com cavalos. O eunuco sobe na carruagem e explica para ele lá todo o negócio. E daí de repente eles passam por uma água, por um rio, sei lá, um lago. E o eunuco diz assim, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E aí o Felipe diz, é lícito, se creres de todo o coração. Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E os 2 desceram para a água, ele foi batizado. E logo que saíram da água, o Espírito Santo o arrebatou. E ele se achou em Azoto. Nem sei que lugar é esse. Parece até Japão, né? Mas ele foi para lá. Sumiu. Imagina que glória. Daí eu fico imaginando o coração desse tio. Eu fui batizado, o cara desapareceu aqui. Você já começou a falar língua estranha? Não está escrito, mas podia. Eu acredito que já foi cheio do Espírito Santo só de ver a manifestação sobrenatural de Deus. Pode passar. O objetivo principal não é a evangelização. O evangelismo pode ser feito de várias formas. Então, já falamos a respeito do que é. Pode passar esse aí. Também não é comunhão. Já falamos que a comunhão faz parte. Pode passar também. Aqui, ó. Alguns pensam que célula é a igreja. E no modelo bem tradicional. E tendem a tornar-se discípulos dependentes e não permitindo que eles saiam para exercer uma liderança. Chegam a manter mais de 30 pessoas numa célula. Não dá. Claro que no início isso aconteceu. Porque não tinha outros líderes. Mas agora tem líderes. Pode passar.
Por fim, célula não é ponto de pregação, onde as pessoas de diferentes idades e gêneros se chegam temporariamente para ouvir uma pregação sem qualquer vínculo com os participantes, tampouco uma reunião de oração, cujo objetivo é interceder por vidas e os participantes, para tanto, precisam ter vida de oração. Então não é ponto de pregação nem lugar de oração. Célula, então, é isso que nós estamos falando, é essa vida da igreja. Essa aí é procedimento de líderes de célula em situações diversas. Aí, pode pular essa parte. Aí, eu quero falar disso aqui para nós encerrarmos. Ali fala sobre a questão de como expulsar demônio dentro de uma célula, né? Mas eu não vou te assustar agora, porque tem gente que tem medo de expulsar demônio, né? E tem uns que não vê a hora que alguém fica endemoniado para poder expulsar, né? Mas isso é eu quero dizer porque foi dado o poder para você pisar em serpentes e escorpiões, toda a árvore do mal, e nada vai te fazer dano. Mas eu vou pular essa parte para nós encerrarmos aqui. Visitantes inconvenientes. É natural que quando você estiver na célula, essas coisas vão acontecer, eu preciso te dizer. Amanhã nós vamos falar das pessoas úteis na célula para te ajudar a multiplicar. E aí nós vamos fazer o nosso ato profético. Hoje eu vou dizer o que vai acontecer e é certo que aconteça. Todo líder de célula está propenso a receber visita de uma pessoa inconveniente. Amamos todas as pessoas e o perdido tem nossa atenção para que venha conhecer a Cristo. Mas os casos que mencionaremos são de pessoas que não desejam Cristo, como o Senhor Jesus falou. Aquele que não está comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Decora isso, líder de célula, decora isso, igreja. Quem não está comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus falou isso. Isso é um princípio de honra bem interessante, que eu vou falar para você aqui. Seguido eu recebo pessoas me questionando ainda, depois de 11 anos aqui. Se em 11 anos tu não me conheceu, querido, meu Deus do céu. Acho que quem não é o ímpio que está te incomodando, é tu que está incomodando o ímpio. Se em 11 anos tu não conhece teu pastor, não é a questão do ímpio que te incomoda, é você que está incomodando o ímpio. Porque ainda não entendeu nada. Por exemplo, a gente ouve seguido essas questões, que alguém fala alguma calúnia, alguma invenção do pastor, e as pessoas vêm assim para mim e dizem assim, pastor, vem cheio de temor, diz assim, eu não sei, mas se o senhor ouviu falar o que estão falando, eu sei o quê, louco? Terrorista? Agora sou rico, né? Sou milionário? Não sei o que lá. Outra coisa que eu sou também, esse dia era golpista, esse dia era líder de pirâmide, agora já virei milionário. O que mais que eu sou? Dono da igreja. Mas cada um vai saindo. Que eu ia fugir para Dubai também, esse dia saiu essa. Que eu fui para Dubai com o dinheiro da igreja também. Querido. E as pessoas ficam nervosas e preocupadas. E vem me perguntar. E postam na rede social. E o crente, que eu não sei bem onde é que anda, ele olha assim, tá no Instagram. O pastor Robson, meu primeiro pastor, disse que o irmão dele mais novo assistiu o filme Superman. Pegou uma toalha vermelha, subiu no celeiro, amarrou no pescoço a toalha e... Só não morreu porque não tem anjo que cuida das crianças, mas você quebrou tudo. Sabe por quê? Está na TV. O que passa na TV. Lembra que antigamente dizia assim, não, deu na televisão. Deu na notícia. É verdade. Daí hoje tu começa a ver, né? A notícia que contou as verdades para nós o tempo todo. Olha o estado que anda hoje em dia. O nível de credibilidade. Eu quero dizer para você, isso aqui, a rede social, é a mesma coisa. Um antro de fofoca e mentira. Então, porque alguém postou lá, eu vi uma postagem. Assim, o cara fez uma postagem com opções. O que fazer com o dízimo da igreja? Dar aos pobres, abençoar, não sei o que lá, não sei o que. E daí uma opção marcada assim, ir para Dubai. Eu olho assim, sabe, eu me deitei dando risada. Ai, meu Deus. Só que agora, as pessoas se incomodarem com isso, me preocupa. Querido, aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que duvida ainda, falando para maduros agora, aquele que ainda duvida do meu caráter, de quem eu sou,
não está juntando, vai espalhar. Vai espalhar. Está espalhando. Se tu ainda fica assim, mas não sei. Alguém chega e assim, não sei, né, irmão? A gente não estava lá para saber. Quem sabe, né? Querido, já contei aqui um monte de vezes, já arranjaram amante para o pastor, já um monte de coisa, assim, cada coisa que inventaram já assim. Coisa do inferno. E alguns se abalaram. Querido, eu estou aqui. A minha esposa não se abalou, graças a Deus. Quero dizer para você, eu estou aqui há 11 anos e tu sempre sabe o meu endereço. Conversa comigo. Seja discípulo. Aprenda. Conheça o pastor que você tem. Sabe qual é a maior honra de um pastor? É quando alguém levanta uma calúnia ou fala uma mentira e tu está ouvindo alguém falar, tu não fica abaladinho, ficando assim, meu Deus, será que é isso? Tu levanta e diz assim, ei, tu está falando do meu pastor? Cessa. Porque do meu pastor ninguém fala. Eu conheço o meu pastor. E se você falar desse jeito, você vai tomar um processo. Porque tu não faz ideia de com quem tu está mexendo. Quem faz isso é discípulo. Quem não tem essa coragem, pode ser multidão. Porque na hora que a maioria votar, vai gritar, crucifica-o. Crucifica-o. Onde você está? Quem comigo não... Aquele que não está comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Precisamos ser sábios e usar a autoridade que nos foi otorgada pelo Senhor e os ensinamentos através dos nossos pastores para repreender tais pessoas em situações mais comuns são. Finalizando agora aqui para você. Os sabichões vão aparecer na tua célula. Sabe tudo. Ele não está ali para contribuir com nada, ele sabe tudo. Tu falou, ele já sabe. No início parece até gostoso, porque ele participa, né? Daí tu se sente valorizado, não, ele está participando. Mas ele é um incômodo. Pode colocar lá. Se infiltram na célula para fazer perguntas às quais já sabem a resposta, apenas para mostrar o seu conhecimento e pôr em apertos o líder de célula. Como já mencionamos anteriormente as lições de célula, as lições de célula não estão em debate. Repreenda essa pessoa. Meu irmão, se alguém começa, porque eu acho tipo, que diz assim, porque já viu o pastor fulano que deu na internet, que deu no YouTube. Irmão, não é o momento, por favor. Estamos uma palavra que eu nem conheço o pastor fulano, eu conheço o meu pastor e a palavra veio dele aqui. Vamos continuar focado aqui? Mas daí algum assim, viu o que o outro pastor falou, daí todo mundo, o líder de célula, em vez de repreender, ele assim, o que falou? Acabou a célula, cara. Vai lá, próximo. Os manipuladores da palavra. Pode passar? Os manipuladores da palavra também são muito comuns. Só eles falam na célula. E participam de tudo o que for perguntado. E palpitam no que não foi. No início pode parecer bom, pois demonstra uma habilidade natural para liderar. No entanto, sua intenção é tomar a liderança da célula, sem serem discipulados. Cuidado, tais pessoas minam e até mesmo são instrumentos para a destruição da célula. Gente, isso aqui é seríssimo. Quem já tinha estudado isso aqui, visto isso aqui? Três. Comigo. Esse. Os engraçadinhos. São os mais fáceis de perceber. Tudo é movido de piada, motivo de piada. Tudo é engraçado. Se não forem corrigidos, logo estarão fazendo piada da sua liderança. Outro aspecto comum dessas pessoas é criarem apelidos para os seus discípulos. Seja firme. É gracioso, cheio de graça, né? E ainda começa a botar apelido no teu povo. Vai dar problema. E sempre tem. Meu Deus do céu. Como o ser humano é previsível. Tudo isso aí que eu estou falando, todas essas vão transitar aí na tua célula. Todos, não vai escapar um.
E tu deve lembrar os que já passaram. Os terroristas. São pessoas que chegam à sua célula apreciando a desgraça e a calamidade. Tudo que é ruim, sangrento, assustador para eles é bom. A missão dessas pessoas é trazer medo para a sua célula. Podem estar possessos de demônios, mas muitas vezes não. São pessoas atormentadas ou com distúrbios psicológicos. Nesse caso, comunique seu discipulador. Mas muitas vezes são apenas terroristas, entre aspas. Pessoas sem temor de Deus, com o objetivo de destruir a célula. Ele só fala de desgraça. Tudo é desgraça, tudo vai dar errado, tudo é assim. Ele tem sempre uma notícia de desgraça. Mas tu viu o que aconteceu lá? E sempre assim. E não tem nada a ver com essa situação. Tu está falando na célula e levanta a mão. Vocês viram quem morreu semana passada aqui indo de Giró para Santa Rosa? Esmagou tudo. Isso é a parte leve. Os céticos. Esses são verdadeiros incrédulos e criticam tudo. Põem dúvida em tudo o que é falado. Na veracidade da palavra, na existência de Deus, na ressurreição de Cristo, na igreja, na volta de Jesus. Enfim, é preciso fazê-los calar. Jesus nos ensinou a não jogar pérolas aos porcos. Eles estão ali, não, e já tivemos isso. A criatura ia toda a célula lá. Eu não acredito. Eu penso diferente. Não, não é bem assim. Dízimo? Ele diz assim, se eu contasse o que é o dízimo, vocês todos saíram da igreja. Eles são estratégicos. Daí o pessoal diz assim, o que será que ele vai contar do dízimo? O que ele sabe que eu não sei? E daí na próxima célula, irmão, tu falou que o dízimo, o que é? Mas nem te conto. Isso, e daí começa aquela história. E um monte de gente começa a dizer, não, mas o irmão fulano é estudado, inteligente. Geralmente o cético ele é metido a intelectual. Os fofoqueiros. É um dos planos mais ardilosos de Satanás para destruir uma célula. Os fofoqueiros nem sempre se apresentam como intencionados. Mal intencionados, eu acho. Muitas vezes eles contarão uma fofoca na célula com o intuito de pedir oração pela pessoa. Sempre procurarão um líder ou outra pessoa da célula para falar de uma terceira. Não caia nesse laço. Quando alguém vier falar de outra pessoa para você, interrompa e chame a pessoa, o motivo do assunto, para estar junto, participando da conversa. Assim que destruímos a fofoca. Sempre alguém vai, e sempre tem, pastor, eu estou preocupado. O que foi, meu irmão? Preciso de um horário para conversar com o senhor. Estou preocupado. O que foi, meu irmão? Qual é o teu problema? Não, não é eu, pastor. Eu estou preocupado com o irmão. E eu quero que o pastor ore, me ajude em oração. Porque o irmão está... Parece não. Liga para ele e vamos chamar ele aqui para nós resolver. Não, pastor, não. Eu vim aqui, na verdade, só porque o senhor é pastor. Não sei se o senhor viu isso. Ainda me tira para otário, desculpa a expressão. Como se não tem, o rebanho não tem pastor. Porque eu não sei se o senhor percebeu, não sei se o senhor notou, porque... Na hora que tu chama o motivo do assunto, o fofoqueiro ele inventa outra desculpa e está querendo ser teu amigo. Eu só estou alertando, pastor. Porque, ou ele é mais... Não, porque eu sei que o senhor é um homem de Deus. E às vezes, nós, como oramos pelo Senhor, nós que estamos juntos com o Senhor, estamos cumprindo sua vida em oração, nós estamos aqui para lhe alertar. Nós somos aquele, como que uma sebe, uma cerca, que guarda a sua vida. E estamos aqui para lhe ajudar. Conta comigo, já foi e sai correndo. Fofoqueiro. Botar a mão na testa. Os religiosos. Esse é o último grupo de pessoas que desejo mencionar e ele também é complexo. São ativos na célula e na igreja, participativos, moderados no seu comportamento, piedosos, pentecostais e amam liderar, mas são intolerantes, não suportam o pecado dos outros
e sempre estão apontando a mínima falha das pessoas, exortando severamente. Até aqui parecem pessoas quase perfeitas, só que elas praticam todos os pecados que condenam e se escondem numa capa de religiosidade. Apontam os pecados dos outros para esconderem os seus. Peça discernimento ao Senhor, pois muitas vezes só descobrimos depois de eles estarem liderando, o que resulta na queda de muitos. Tem mais algum aí? Encerrou. Queridos, que aula sobre célula. E nós vamos gerar algo novo aqui, se coloca em pé. Queridos, uma coisa que eu quero enfatizar aqui contigo. Não fique ofendido com as coisas, porque às vezes isso aqui revelou coisas que já passou na sua vida. E tu vai dizer assim, pronto, eu sabia, o pastor está me expondo. Também é outra coisa que diz, né? O pastor está me expondo na igreja. Querido, não estou te expondo, eu estou falando que é comum e acontece em tudo que é igreja. Sabe por quê? Por causa da imaturidade. Então, não entenda como exposição, entenda como revelação. Porque quando nós entendemos, a palavra é diretiva no nosso coração, e alguma coisa que nós fizemos se enquadrou nisso, é um dia de libertação. É um dia que Deus está te corrigindo e te dizendo, ok, identificou? Pois é, você está entrando no tempo da maturidade. Chega de meninice. Eu te espero agora numa outra forma. E pode saber que eu vou andar contigo. Eu vou te conduzir de vitória em vitória. Porque chegou um tempo do novo, do meu novo, que eu quero derramar sobre você. Então, queridos, cada dia é uma oportunidade de novo começo. Cada manhã, uma oportunidade de sermos usados por Deus. Uma oportunidade de sermos conduzidos na sua plena vontade para implantar o reino de Deus.